Olá, amigos, tudo bem? O nosso podcast de hoje vai ser com o advogado Jairo Vieira dos Santos. O Jairo é casado, tem 2 filhos, é graduado em Ciência Política e Direito, advogado com pós-graduação em Processo Penal e Direito Penal pelo Instituto Damásio de Jesus. Foi servidor público municipal aqui da Prefeitura de Blumenau, ocupando o cargo de diretor de ouvidoria, atendimento ao público e arquivo municipal. Foi gerente de esportes e lazer na Fundação de Desportos de Blumenau e coordenador de assistência social, atuando junto à população de rua. Pertenceu aos quadros do Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina, inicialmente como agente penitenciário e depois diretor do Presídio Regional de Blumenau, que é o maior presídio de Santa Catarina. Pertenceu também ao Exército Brasileiro como 3º sargento. Nós vamos conversar hoje com o Jairo sobre a vida dele, a luta dele, a militância dele como advogado, a militância política, o seu trabalho no serviço público, a sua visão com relação ao momento que nós vivemos hoje, um momento político, social. Vamos falar um pouquinho sobre sucessão municipal. O Jairo já foi candidato a vereador, suplente de vereador, já teve a coragem de ser candidato a prefeito para discutir os problemas de Blumenau. E como advogado, militante, brilhante que é na atuação criminal, teve uma recente vitória junto ao STF, Supremo Tribunal Federal, ao conseguir a liberdade do pastor Dirley Paz, que estava preso aqui de Blumenau. As pessoas conhecem, estava preso, acusado de ter participado, organizado os atos do dia 8 de janeiro, que acabaram depredando o Supremo Tribunal Federal, o Legislativo, né, tanto o Senado quanto a Câmara Federal e também o Palácio do Planalto. Tudo bem, meu amigo Jairo? Ô, meu amigo Roberto, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e honrado em poder falar com o nosso público sobre essa pauta que você já deu uma explanada aí. O prazer é meu. A nossa história é antiga. Você é uma pessoa que é participante na vida social de Blumenau, tem alcançado vitórias importantes. É uma pessoa que eu tenho certeza que os nossos amigos gostarão de ouvir, né? E para entender algumas coisas que estão ocorrendo e para você passar, né, o seu ponto de vista sobre esse momento político e social. Nós vamos começar por aquilo que é mais ameno, que foi a tua passagem pela Prefeitura Municipal de Blumenau. Tu trabalhou na ouvidoria. Qual era o trabalho como ouvidor? Eu fui diretor, né, Roberto? Então eu não era da ponta do trabalho, mas a ouvidoria é aquele 156 que as pessoas ligam no município, acaba caindo na ouvidoria, que as pessoas fazem reclamação, sugestão, tudo mais. Mas tu coordenava e comandava Sim, todo esse atendimento. Todo esse atendimento, exato. Então são informações que são sigilosas, né? A pessoa faz a reclamação, às vezes faz alguma denúncia e a minha pasta era responsável por encaminhar então todo esse material para as diversas secretarias. Então essa era a parte da ouvidoria. Depois tinha a parte do atendimento ao público, que era o andar térreo da prefeitura, Praça do Cidadão, né? Pois é, essa tu coordenou, né? Também. E alguns atendimentos passavam também por ti, quando a pessoa se sentia insatisfeita ou queria Sim. uma solução e procurava o coordenador. É porque o diretor, assim, ele tem alguma autonomia, além do servidor que é da ponta, né? E também tem uma outra clareza, outra competência, a caneta do diretor tem uma competência diferenciada do servidor da ponta do trabalho, que é um trabalho estanque. O servidor da ponta, ele pode fazer o atendimento e ele vai até certo ponto. Dali para frente precisa ser o superior dele. Então eu tinha o coordenador, tinha o gerente, e às vezes chegava em mim, que era o diretor, e eu acabava fazendo os encaminhamentos, e nós tínhamos ali uma referência que era assim: ninguém sai daqui sem ser atendido. Então, porque quando eu recebi, era bastante polêmico, a pessoa, por exemplo, absurdo, mas acontecia, a pessoa chegava ali, queria fazer uma consulta para construir, e ela não sabia o número do IPTU. Então, assim, se chegar na prefeitura e disser o nome do proprietário, vai achar. Na minha época, não sei, pode ter evoluído, mas na minha época tinha o programa ArcReader,
que é um programa que você diz assim, a minha rua, o imóvel que eu quero ver é rua tal, número tal, ou aproximadamente número tal. O servidor abre e você vê a foto, a imagem da tua rua. E aí você consegue indicar para o servidor, dizer, ó, a que eu quero é aquela ali, aponta com o dedo ali. E ele clica em cima e aparece todos os dados. Então o que eles faziam Isso lá? evitava ter que voltar para casa buscar cópia do carnê. Isso. E o que quando eu recebi, era polêmico porque era isso. Era verdade. Era realidade. Então, alguns servidores diziam assim, o senhor tem que ter o carnê de IPTU. Mas é ali o local para pegar. O espelho de IPTU é ali o local. Mas a pessoa não tinha, coitado. Isso Alguns é o iam mais embora. difícil para o cidadão entender, né? Essas questões que Sim. estão ao acesso do servidor e o servidor às vezes cria a dificuldade da burocracia para atender, né? Ele cria embaraço. Isso na administração pública durante muito tempo, e também não é novidade para a população, que muitas vezes se faz um sistema engessado, porque isso tudo envolve política, tem uma série de fatores no meio, então dificulta, então se cria dificuldade para vender facilidade, que é o quê? Quanto mais dificuldade tem, mais o cidadão corre atrás do jeitinho, do amigo, você não tem um amigo lá que dá para eu pedir, e aí o sujeito lá da administração acaba mandando uma coisa que é direito da pessoa, ele acaba mandando e com aquilo, não, eu tenho um amigo lá que faz, e aí se quem não tem o amigo, não tem o Acaba material. não tendo a solução. E eu cheguei e determinei o contrário, eu disse, não sai ninguém daqui sem atendimento, então quando era muito complexo, acabava vindo para mim, por acabar no programa tendo outros acessos, mais acessos, digamos, fazer os requerimentos, muitas vezes, porque essa é a missão do serviço público, né? Servir ao público. Sim. Então, algumas pessoas analfabetas, outras, elas sabem dizer o que querem, mas elas não conseguem traduzir isso para um pedido que lá na ponta alguém vai entender. Às vezes o pedido era técnico, para o engenheiro, uma situação assim, e o cidadão, ele não tem essa obrigação de saber aquilo que... Igual a linguagem técnica que eu falei aqui, eu saí em 2016, mas tem coisa que a gente não esquece mais. Mas essa é a tua parte mais amena. Marcelo, nós estamos ao vivo, né? Se alguém mandar alguma pergunta, quiser participar, tu dá um alô, informa quem está participando. Nós estamos estreando hoje o ao vivo, Jairo. A responsabilidade é tua aí, tá? Ok, deixa comigo. Ô, Jairo, tu trabalhou, muito legal. ultimamente tem sido muito polêmico essa questão dos moradores de rua. Sim. Né? E me parece que tu trabalhou como coordenador de assistente social, tu teve contato com esses moradores de rua. Qual era o teu papel à época? Eu entrei via concurso 0199, então é 1999 que eu entrei na função de educador social. E então fui para o abrigo que cuidava da população de Barra na Rua, porque tecnicamente é assim que se fala, lei 5.826 e aí o ano é lá 97, 98 por aí. Então assim, é população é porque população que mora na rua, e é porque é a população que está na rua. Tem o transitório e tem o definitivo, digamos, aquele que escolheu de forma definitiva. Então, primeiro eu trabalhei como educador, então vários prédios, pontes, a Gaita Zering, a Juriti, essas empresas todas elas eram em pé naquela época. Hoje, claro, os mais jovens nem sabem que na Praça da Gaita Zering era uma construção. Tinha um prédio da Gaita Zering. E esses prédios eram abandonados, ponto do Tamarindo e tudo mais, e essas pessoas escolhiam esses locais para morar, que são denominados mocós. E isso é praticamente universal. Então, no Brasil, onde você for, é chamado de mocó, o local onde os moradores de rua acabam ocupando. Então, os prédios abandonados, esse é o lado do Corpo de Bombeiro, enfim, essas construções, muitas delas nem parede não tinham, 7, 8 andares, era só o esqueleto, o prédio do Edifício América, e nós fazíamos o atendimento para esse público. Essa é a parte, digamos assim, comum. Mas por onde eu passei, Roberto, é uma situação assim que eu busco fazer isso, eu busco fazer o incomum, né? E não tem nenhuma razão, é que eu gosto desse negócio do desafio mesmo. Então, assim, comum é fazer esse atendimento, todo mundo faz. Eu queria fazer um pouco além. Então, o que acontece? Muita gente chegava na cidade, chega ainda, deve acontecer isso numa escala até maior, sem documentos, pessoas que às vezes não conseguem nem falar. E então o que eu fazia? Eu gostava desse trabalho da investigação, né? E eu
Na época nós não tinha nem celular, né? Não existia mesmo, não tinha. Então, mas tinha o telefone convencional da prefeitura. E eu gostava de fazer esse trabalho para tentar identificar os laços familiares dessas pessoas. Logicamente, muitos de Blumenau, enfim, Uma mas espécie de investigação. uma espécie de investigação. Nós temos um caso bastante curioso, e é o que eu digo, assim, quando quer fazer, faz. Só que, Roberto, infelizmente, né, a questão do concurso público, ela acaba jogando para dentro do sistema nem sempre a pessoa vocacionada, e também não muita gente quer estabilidade, e depois que passou, enfim, isso é para justificar um papel que nós fizemos bastante tempo, que era assim, e quanto mais complexo eu gostava mais. Uma moça chegou aqui em Blumenau, gestante, e ela era deficiente mental. Então o nome dela um dia era Mary, outro dia era Maria, outro dia era Augusta. E aí Morando na rua. Morando na rua. Sem documento, sem nada. Para resumir aqui a história, a família dela, nós encontramos a família dela no Acre. E o que o município de Blumenau fez? Na época eu tinha uma educadora lá, nós direcionamos aquela educadora para que acompanhasse ela, porque ela é gestante e ela estava no limite do que pode andar de avião. Então o município de Blumenau devolveu ela para a família não sabia que ela estava aqui, devolveu ela no Acre. Foi uma educadora daqui, de Blumenau, da Navegantes, obviamente, acompanhando ela até o Acre, para ela poder voltar para o seio familiar, porque não é uma pessoa que sai por querer, é uma pessoa que sai porque se perdeu, que não tem o discernimento completo das coisas. É assim, né? Jairo, você falou sobre o discernimento completo. Muitos desses moradores de rua também são usuários de droga. Recentemente tem polemizado muito a situação, muito embora os casos que nós temos relatado foram os próprios moradores de rua que foram vítimas de violência, como o caso aqui na frente do Jace, que o rapaz foi assassinado. Mas alguns líderes políticos, com destaque o presidente da Câmara, tem o próprio Odair Tramontim, que é candidato a prefeito, tem mais o vereador Gilson, o professor Gilson, eles defendem, o vereador Almir também, defende a internação compulsória. Do ponto de vista legal e social, é possível e resolve a situação, será? Eu vou te dizer, através de estatística, que nós, lá naquela época, fizemos internação compulsória. E o nome, né? Hoje eles estão arrumando outro nome para não dizer que é compulsória. Independente, o nome é compulsória. O cidadão não quer. Involuntária. É involuntária. É compulsória. Vamos, sem demagogia, né? Sim. Ela é compulsória. O indivíduo não quer, ou ele não sabe para onde ele está sendo levado, enfim. Em alguns casos, resolve. Mas o grande problema é saber qual é o limite de quem não sabe e de daqui a pouco fazer meio que de tarrafa, entendeu? Levar todos e dizer que ninguém tem discernimento. Não, é verdade. Nós temos gente aí extremamente esclarecida. Quando eu era coordenador, eu peguei 3 ou 4 casos de advogado, médico, engenheiros, sabe? Eles não... Eu já soube de um caso de um advogado que estava morando na rua. Eles não tinham problema de discernimento. Eles estavam ali, a gente chegava, conversava, e eles eram extremamente esclarecidos, eles sabiam dos direitos e tudo mais. E daqui a pouco, se abrir demais a porteira, vão levar esses também. E isso não pode, porque isso é ilegal, né? Mas tem E aí o servidor público pode responder por isso também, o agente público, né? Vamos mandar um oi aqui, um abraço para quem está nos acompanhando, o Rafael Carrasco, o Ereni Machado. O Ereni queria que a gente comentasse sobre a questão dos indígenas. Não é bem o caso da pauta, mas de repente pode-se falar alguma coisa sobre isso. A Helenita Landnaster, que é jornalista, mandou uma boa noite para nós aqui, boa entrevista. Vamos ver quem mais aqui, tem que cuidar para mim não fugir. Olha, eu estou com dificuldade de mexer aqui nos comentários, o Marcelo vai dar uma olhadinha, depois ele me passa. Então, boa noite para esse pessoal. Então, a internação compulsória pode ser uma solução, mas tem que ter muito cuidado. Porque nós temos casos, vou te dar um caso pontual, fizemos o vídeo na época, enfim, era máquina ainda, sabe, aquelas máquinas de fotografar. Na época eu fazia as imagens para comprovar o nosso trabalho, obviamente, não tinha nenhum outro intuito, tanto é que ninguém nunca viu os vídeos que eu vou falar aqui. Todos lembram daquela senhora que andava com a sombrinha, tinha um apelido. Todo mundo pergunta dessa senhora, onde é que está a velhinha do guarda-chuva? Então, a família entrou em contato conosco, nós fomos até a casa dela numa madrugada, fizemos o atendimento
e encaminhamos ela. Em momento algum, ela foi forçada. Mas para a questão dela, era um risco que ela corria até na rua. Sim, ela é quase uma figura folclórica, só que às vezes ela meio que agredia as pessoas com aquela sombrinha, aquele guarda-chuva, né? E eu vi em alguns casos estudantes, né, que, sei lá... Provocava um pouco para ela reagir, né? A falta de discernimento ali parecia ser contrário, digamos, né? O pessoal levava com certo humor a reação dela, né? E não dá, porque a pessoa tem problema e daqui a pouco vai... Será que essa senhora é viva ainda? Eu creio que sim. Não é mais... eu não acompanhei mais, mas... Mas tu chegou a fazer o atendimento? Alguns atendimentos, e um atendimento foi esse que... Então eu era escolhido, assim, as pessoas diziam, vai lá, porque tu entra na loucura deles. Não é entrar na loucura, é que a gente tem que entender que a pessoa, ela tem uma linha. Hoje ainda quando a polícia, por exemplo, faz esses atraques aí, e as pessoas se apavoram e tudo mais, tem um nome, report. O policial é o report, ou report, sei lá como é que eles falam. Enfim, esse é um sujeito ali no meio que consegue fazer um diálogo com a pessoa, de que ele consegue assentar a situação. Porque do contrário, do jeito que tá, vai morrer gente ali. Então sempre tem um no meio que consegue, né? Então eu conseguia fazer esse diálogo com esse público, né? Então, é lógico, se a pessoa dizia, eu sabia o nome dela. Eu tenho um caso aí, né, que eu fui curador dele e tudo depois. Ele era um homem e tudo mais, mas quando eu levei ele, saindo um pouco aqui, mas no mesmo público, fui levar ele no INSS, ele chegou lá e disse que ele era Gabriela, né? Por ter problema mental. O porquê que eu vou insistir no nome dele? Então eu chamei ele de Gabriela. E a partir de então, e depois ele disse que ele era o Gabriela, que era o comandante das Forças Armadas de Israel, e ele sabia da minha história do Exército. E eu era o comandante aqui em Blumenau, e ele tinha determinado que eu fizesse isso e aquilo, e eu ia fazer. Eu digo, sim senhora, comandante Gabriela, eu vou fazer. Enfim, entrasse na loucura dela. Tem... Ou dele. Entramos, ok, e o médico disse, não, tá aposentado, esse aí não... Mas, do contrário, ele ficava muito agressivo, ele era um sujeito bem forte, novo, e ele ia quebrar tudo. Então a gente consegue, né? Muitos desses moradores têm problema mental, na verdade, né? Tem. Então a questão da internação compulsória, em casos específicos, ela resolve, né? São dados. E o que eu sempre gosto de falar assim, aqui está falando quem trabalhou na ponta, quem fez atendimento de madrugada, mais de 5.000 atendimentos nós fizemos de madrugada, na chuva, em prédio abandonado, gente morta, fui buscar cidadão que estava 3, 4 dias morto lá no final da Bruno Ridger, a população lá deve lembrar. Enfim, eu fazia o reconhecimento daqueles que morriam e eram levados como indigente para o IML. Então eu ia lá e puxava a gaveta lá e aí fazia o reconhecimento. Por quê? Porque de tanto conviver no meio desse público, eu tinha mais ou menos um álbum, né? Então eu batia o olho e digo, o nome desse cidadão é tal e tal e tal, porque normalmente eles andam sem documento, sem nada. E aí aconteceu casos desses, de internação, casos de pessoas esclarecidíssimas ali que não tem nada a ver com internação, escolha de população de rua, e casos de bandido no meio da população também. Quando a gente levantava a ficha, na época tinha uma parceria muito grande, o delegado aqui era o Dr. Padilha. Então, assim, esse é um caminho também para ser optado, né? Eu acho que o mais realista e o mais necessário, né? Então, fazendo o levantamento, várias pessoas foram do atendimento direto para a cadeia também, né? Então, o trabalho ele não é tão simples, mas tem que ser feito também com coragem, prudência. A realidade mudou, obviamente. Naquela nossa época, eu lembro que nós enfrentamos 2 casos de pessoas armadas e que mandaram tiro para cima de nós mesmos. Então, hoje, eu imagino que tenham mais acesso, hoje é mais perigoso, né? Mas tem que fazer outros mecanismos, né? Na época, a Polícia Militar era bastante parceira, então a Polícia Militar disponibilizava um pelotão praticamente ali para nos acompanhar, mas era só questão de segurança. Quem dialogava com os moradores de rua eram os educadores, enfim. Que também não dá para chegar desprotegido numa situação dessa, né? Não dá. Você falou direto para a cadeia. Uma das tuas passagens mais marcantes
na vida político-administrativa de Blumenau, no meu ponto de vista, foi a tua atuação no Presídio Regional de Blumenau. Lá tu ingressou primeiro como agente penitenciário concursado. Exato. Primeiro eu fui agente penitenciário, aí quando eu tinha 10 meses de função, aí fui promovido. Não sei se aquilo é uma promoção ou é um castigo. E o que te levou a fazer essa escolha de atuar diretamente com um dos pontos assim mais sensíveis da sociedade, que é a população carcerária? Eu vinha mais ou menos nessa linha de vida, assim, porque eu sempre, chegou um ponto da vida que eu gostei de fazer concurso público, ali por volta dos 25 anos de idade. E eu fiquei relativamente bom nesse negócio. Então eu prestei 12 concursos públicos, fui aprovado em 10 e eu fui chamado, né? Então, no estado, na União e algumas prefeituras aqui da nossa região. Na época, eu estava num cargo que ganhava 3 vezes o que recebia do agente. do agente. Mas o que acontece? No local que eu estava trabalhando, era eu e uma outra moça, uma sala em cima do edifício do Banco do Brasil, extremamente silencioso, de ouvir só o barulho do ar-condicionado, e eu me incomodava com o barulho da cadeira dela. O respirar, eu digo, isso aqui não é para mim. E para mim eu queria um negócio mais ativo. Trabalhar com gente. Isso. E aí, quando me ligaram, o senhor foi chamado, eu saí na hora. Então eu não pensei muito, sabe? Mas como eu já vinha de exército, depois o CIP na época, hoje é CASEP, né? O CIP é onde ficam os menores para serem disciplinados. Não é um presídio, mas é onde ficam recolhidos, né? Isso. Comete atos infracionais, né? O adulto é um crime, o adolescente é um ato infracional. Então ia para o CIP, hoje é CASEP, então... Exército, CASEP, moradores de rua. Ali no CIP tu trabalhou como agente também. Como educador, que era na época, né? Então, e depois o abrigo para moradores de rua também, virei chefia. Todos os cargos que eu cheguei... E aí essa promoção para ser diretor de presídio, que é uma promoção, vamos lá, que nem muito agradável. Muita gente não aceitaria esse encargo, né? Hoje eu vejo, assim, os amigos, né, que trabalhavam comigo na época, a maioria entrou no concurso comigo, então eles fizeram um abaixo-assinado e eu tenho dúvida se até hoje eles foram meus amigos mesmo, porque o abaixo-assinado foi por unanimidade. Não, o diretor tem que ser o Jair. E mandaram para Floripa e o pessoal aí, claro, acabou estudando o passado, viu que eu também não era tão inocente assim, né, não era alguém que estava caindo de paraquedas em 10 meses. É que em 10 meses de carreira tu não faz um diretor também, não é assim. Mas, enfim, eu já tinha uma certa maturidade também e resolvi enfrentar o desafio. Pois é, mas lá tu foi linha dura. Teve algumas medidas tuas que chamaram atenção na imprensa de Blumenau, alguns embates. Foi um período que havia muita mobilização também dos presos, paralisação, greve. Como é que foi esse teu enfrentamento? Em todos os lugares que eu trabalhei, desde que eu passei para a fase adulta, digamos, desde o Exército, quando eu era graduado, enfim... Eu trabalhei em cima daquilo que estava escrito, porque eu acredito que pode não agradar a todos, mas me agrada bastante, porque eu não vou deixar rabo preso com ninguém, né? Então, nessas situações, a gente acaba, para sofrer uma penalidade aí, já, né? Numa situação dessa de presídio, enfim. Então, eu trabalhava com a situação de que aquilo que tá escrito é para ser cumprido. Então a linha era essa. Então, quem descumpre sabe que está descumprindo. E quem cumpre não vai ter problema nenhum. Mas foram vários problemas, porque era uma questão que eu não... Por favor, não quero aqui que ninguém entenda que os outros diretores não faziam direito. Ou não faziam o trabalho deles. Cada um que passou fez o melhor que pôde. Mas de todos que passaram naquele período, o único que não foi indiciado, processado e preso foi você, né? Foi eu. Então, para quem está nos ouvindo aqui entender, no período que o Jairo foi diretor do Presídio Regional de Blumenau, diversas outras pessoas, nós não estamos julgando aqui essas pessoas, mas eles responderam processo na Operação Regalia, e muitos deles, ou a maioria deles, todos os diretores, na verdade, e vários agentes e outras figuras públicas, advogados, foram processados e muitos deles condenados dentro da Operação Regalia, que era uma operação que indicava que havia um conluio benefício a setores e a presos, né?
Então tu foi o único daquele período que não foi contemplado, digamos assim, com esse processo. Exato. Fui muito criticado na época por isso. Tive casos lá dentro de natureza grave, onde eu fui cobrado por agente, digamos assim. Poxa, isso aí quer ser irmão de farda, não sei o quê. Por quê? Porque é um lema que eu levo até hoje, explico para meus filhos, né? Eu digo, olha, tem um documento assinado dizendo não é não, não vai fazer. Ou, se quiser fazer sim, tem lá uma cláusula penal. Vai ter que enfrentar a cláusula penal. A mesma realidade no presídio é 10 vezes pior, porque lá é um caminhão de problema. Na época tinha 1.200 e poucos presos, né? Então, problema de toda ordem, de toda ordem. E tinha o presídio feminino junto. Então... E nem tudo, às vezes, passa aos olhos do diretor, Não, né? Eu vi comentário, não sei se é verdadeiro, mas de repente de pessoas que já estavam sendo transferidas para outro presídio da região, sem autorização do diretor. Né? Às vezes benefício, o pessoal ia trabalhar em determinados setores como regalia sem autorização do diretor. Isso tentaram chegar a fazer isso contigo na tua época, Jairo? Passar por cima da tua autoridade sem... Tentaram, lógico. Sem consultar? Sim, isso é... Só que assim, eu sempre tive uma acuidade boa, e depois eu acho que consigo até entrar nesse assunto do porquê que tem essa questão da acuidade, porque não é uma questão que a gente desenvolve, ela aprimora, mas é uma questão que vem com a pessoa, cada um é diferente. Enfim, eu sempre tive uma acuidade boa de perceber as coisas, às vezes, em apenas um olhar. E depois, quando eu explicar para os senhores o porquê, os senhores vão ver que realmente é diferente. Então, assim, você chegava lá para trabalhar, dos 1.200 que tinha lá dentro, é possível que se passou na frente do meu olho uma vez, eu reconhecia o cidadão depois andando de costas no escuro, pode ter certeza. Assim, isso é uma peculiaridade que eu tenho muito boa. E então, você via na questão do olhar, na questão dos trejeitos de cada um, tanto dos profissionais quanto dos presos, que tinha alguma coisa que não fechava. Então, os próprios agentes às vezes brincavam comigo que às vezes descia 30 presos assim, do semi-aberto lá pro fechado, né? E eu tava ali. Eu batia o olho num, assim, um deles, e dizia assim, na parede. Tomando encostar na parede, né? E eu não encostava, só chegava. Hoje pode ser que o tratamento seja diferente, ok. Eu tô falando isso de 12, sei lá quantos anos atrás, meu período. Então eu chegava e dizia pro cidadão ali, vamos encurtar o caminho aí? E aí eles entendem a linguagem, obviamente. Aí ele dizia, pois é, seu Jair, é que eu não queria fazer, não sei o quê. Então, assim, não era jogo de adivinhação. Tem umas características que acaba entregando. Então, aqueles casos de blitz, de Polícia Rodoviária Federal, que tu diz assim, como é que eles param um carro e pegam? Tem um feeling, tem um feeling ali no meio. A experiência. Tem uma coisa que é diferente. Tem um ali no meio que o cara já dá uma sente olhada, no andar, no olhar. Os antigos diziam o seguinte, o meu avô dizia o seguinte, eu conheço rego sentado e cego dormindo. Exato, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Nós estamos ao vivo, vamos cumprimentar algumas Claro. pessoas que estão nos acompanhando, Jairo. O Sidney Rogério Teles dos Santos, a Graziela Paz, Dr. Jairo, um ótimo profissional, mostrou sua capacidade no processo do meu esposo. Eu acho que é o processo do Dirley Paz. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então as pessoas estão acompanhando aqui, nós vamos registrando a presença e a participação. Jairo, é um desafio ser diretor de um presídio, a gente sabe, não tanto em Santa Catarina, mas em outros estados mais violentos, ser policial militar, policial civil, agente penal, né? É muito perigoso. Durante o teu período, tu chegou a sofrer alguma ameaça de preso? Sofri direto e outros que eu fiquei sabendo depois porque a polícia estava me protegendo. Então, assim, eu morava na época numa casa onde eu dei uma arrumada, digamos, por conta disso, do presídio, né? Então, concreto usinado, muro para não passar nem tiro de fuzil e tal, são os cuidados básicos. E teve ameaças assim, e teve ameaças sérias, que eu sabia que o sujeito não estava ameaçando da boca para fora, era coisa séria. E não porque eu tenha feito alguma coisa, é porque é o sistema.
De repente você tem um colega insatisfeito porque acha que aquilo que você está fazendo é pouco ou não está agradando os agentes. Isso. E do outro lado você também pode ter a população carcerária insatisfeita achando que aquelas restrições não deveriam ser impostas. Isto. Na época, minha esposa estava grávida da minha filha mais nova. E aí eu lembro que dava rebelião. Eu tinha um rádio em casa, porque vai que o celular falha, tem que ter uma comunicação. Tinha um período de túneis ali, foi o Sim. teu período não? Tu pegou essa questão de túneis? Peguei. Aí... Era muito precário o presídio. Hoje a coisa se resolveu que nós temos uma penitenciária em Exato. Blumenau, né? Mas a época era tudo no presídio regional de Blumenau. Se aquele público da penitenciária estivesse hoje dentro do presídio, o presídio já tinha vindo abaixo. Aquilo ali, os mais antigos vão lembrar, eu brinquei lá, quando criança, adolescente, digamos, quando não tinha nem o muro, aquilo era um mangue, e foi aterrado com barro vermelho. Então aquilo para escavação é uma moleza, porque ele é um local úmido. Né? Sempre e a úmido. promessa de desativar, essa nunca vai acontecer, né? Não acredito, ele faz muito bem o papel para o Estado, digamos. Né? O outro já nasceu lotado, a penitenciária Exato. já nasceu lotada, né? Já foi inaugurada lotada, já. E então eu tinha essas questões de ameaça, mas eu sempre tive um bom relacionamento com os comandantes aqui, Coronel Álvaro, Coronel Coglin, e então o que eles faziam? Às vezes eles, em que pese eu andar armado, aquela história toda, era 12, pistola, tudo mais, mas dirigindo isso não resolve muito, né? Porque encosta uma moto aí, enfim. E então, algumas vezes dava rebelião e eu tinha que levar o meu filho, um mais velho, a minha esposa grávida, e levava eles para o presídio, porque era mais seguro. Então lá a polícia isolava o local onde eles ficavam, lá em cima na administração, e eu entrava no presídio. Mas por que levar tudo junto? É porque se tu deixar em casa, a rebelião pode ser uma isca, né? O diretor vem e nós pegamos a família. E aí se pega a tua família? Então tem que ter essa noção. E várias vezes, assim, e fiquei sabendo depois, de policiais que dormiram no mato, né? Dormiram enquanto eu dormia em casa, fizeram campana no mato, porque eles tinham informação que os bandidos iam querer atacar, coisa e tal. Então eles estavam lá para me defender. E eu ficava sabendo só depois, né? Jairo, é importante isso para as pessoas que estão nos ouvindo, porque isso não deixa de ser uma escola, que a gente tem que aprender com a experiência das pessoas. Tu trabalhou na OCIP, que é com o menor infrator. Tu trabalhou na assistência social resgatando o morador de rua. Tu trabalhou no presídio como agente e como diretor que é responsável para que aqueles presos cumpram a sua pena e possam se ressocializar. Hoje tu é advogado. Tu acredita na ressocialização do preso? Tu conhece alguns casos de presos que se ressocializaram, que hoje estão trabalhando, são pai de família e que estão integrados perfeitamente à nossa sociedade? Conheço vários, mais vários. E aqui eu quero fazer um resgate histórico e vou citar nomes, inclusive, para que as pessoas tenham noção do que eu estou falando. Quando eu comecei no abrigo, ano 99, 2000, tinha uma família de sobrenome Ordina, com H, Ordina. Foi a primeira coisa assim que mais impactou, por quê? Eles estavam na antiga Juriti, lá na Rua Itajaí, próximo ao SESI, tinha uma construção lá. Então estavam 3 meninos e o pai, e a mãe tinha falecido. Os meninos, os mais novos, tinham em torno de 2, 3 anos. Aquilo para mim foi muito impactante, porque o mais velho na época, eu conversando com ele, ele já cometia pequenos furtos ali pela região, e o pai dele foi bandido antes também, então... E que idade tinha esse menino na época quando a mãe faleceu? Os mais novos era escadinha assim, os dois, uns 2 e uns 4 anos, pelo que eu lembro, e o outro tinha uns 8, mais velho, tinha uns 8. Tiago, Édipo e não me lembro o nome do outro. Imagina, tem muitos anos isso. Uhum. E eu olhei para aqueles meninos e digo, qual é a realidade? Onde é que vai parar, né? Porque, ok, a gente levava para abrigo, lá eles aparentavam querer... Mas a política pública não é essa beleza que se prega numa eleição e tudo mais, sabe? Não é assim que funciona. A política pública, infelizmente, não é que eu sou um crítico, é que eu olho para a realidade das coisas. Muita gente está preocupada em fazer o concurso e sentar lá e se encostar, quer saber do salário e pronto. Outros querem pegar um caso desse, às vezes, para se encostar num caso desse, para trabalhar pouco. Mas ali na ponta tem pessoas que lá na frente
eles trarão ou problema ou solução para o mundo, às vezes, para uma sociedade. E esses 3 meninos eu encontrei lá. Quando eu fui para o CIP na época, eu encontrei os 3 no CIP. Ó, no CIP já vai quem comete ato infracional. Depois, quando eu cheguei no presídio, eu encontrei os 3 no presídio de volta. Veja só. É uma escola isso, uma coisa assim absurda, porque a gente olhava lá para trás e vai escalonando, vai e infelizmente crescendo no mundo do crime. E veja só, assim, eu olho para esse caso e desde aquela época, eu olhava com muita solidariedade, digamos, muita pena, assim, porque eu pensava, tem solução, porque eles são crianças. E aqui eles não têm noção das coisas, então tem como guiar ainda. Vou mandar um abraço para a Dorceli Alves, ali da Guararanguá, da lanchonete, está nos acompanhando. O Flávio de Oliveira, lá do Garcia, também nos acompanhando. Mandar um abraço para eles aí e nós vamos seguir. Jairo, eu tenho um segredo teu. Eu acho que esse segredo talvez que tenha feito tu te vocacionar pelo caminho da justiça, da defesa das pessoas, do trabalho... como agente penitenciário, como diretor do presídio, como advogado. Eu vou contar esse teu segredo para os nossos ouvintes. Não tem problema, nós aqui é igual dizem, nós vamos caguetar um outro então, né? Tu vai contar a minha parte também? Não tem problema, a gente tem uma caminhada antiga aí. Jairo, conta a lenda que em 1985, 84... tinha um menino, 10, 11 anos, muito rebelde, conhecido como Pequeno, que frequentava a Fucabem. Para quem não conhece, era o mesmo que a Febem, muito conhecida de São Paulo, que era aqui na rua 7 de Setembro, onde hoje é o Sagrada Família, em frente ao Sagrada Família. Qual era o motivo que esse menino rebelde frequentava a Fucabem? Rapaz, é assim, Roberto, a Fucabem na época era como se fosse digamos, um pouco melhor que o CIP ou então o CASEP de hoje, mas ia os infratores e não infratores também. Sim. Quer dizer, mas lá o pau comia, né? Não tinha... o menino Jairo estava lá. Eu era esse pequeno aí. Tu era o pequeno. Eu era pequeno, que eu era o mais novo e o menor do meio dessa turma. E o pessoal tinha medo de ti, hein? O pessoal que não me pergunte por que eu sei disso, né? Pois é porque ele estava lá também. Os meus filhos, hoje eles estudam no Sagrada. Aí às vezes eu brinco com a minha mulher, eu não expliquei para eles ainda, né? Mas eu brinco com a minha mulher e digo o seguinte: olha, vocês estudam lá atrás, o pai estudava aqui na frente. Então em 85... eu, para trabalhar no SESI como empacotador, eu tinha 2 opções, ou pela Promenor ou pela Fucabem. Eu não consegui me enquadrar na Promenor, não tinha mais vaga. Que hoje, eles chamam a Promenor, hoje é a Profamília, né? Então eu me agreguei a Fucabem, a gente ia ali, almoçava, que bandejão legal que tinha ali, né, Jairo? Sim. Lembra aquela bandeja de aço inox? Nós conversamos esses dias sobre isso, né? Sim. Então a gente almoçava, a gente jogava futebol e os caras falavam, pô, aquele guri lá, tem que cuidar, aquele guri lá é perigoso, aquele guri lá é brabo. E aquele menino era o Jairo. Aquele menino que ia no fliperama, que o Roberto tinha uns 14 anos, o Jairo tinha 11, 12 anos. Como é que deu o estalo daquele menino não frequentar o CIP, daquele menino não ter passagem policial, daquele menino ter virado um agente do lado certo e não do lado errado, Jairo? É um histórico grande assim, né, Roberto? Tem coisas que hoje a gente, para tocar no assunto, nem consegue. Digamos, mas eu fui extremamente violentado pelo meu pai. Extremamente. Era maltratado? Extremamente. Então, vocês eram quantos irmãos, Jairo? 4 E vocês irmãos. Moravam onde? Lá no Morro da Pedreira. Hoje, eu não sei como é que... Eu acho que eles chamam... Como é que é? No Anel Viário Norte, Morro da Silvano Pedreira ainda, da né? Silva desce, outro acho que é José Isidoro Correia. Uhum. A gente era a última casa do morro lá no meio do mato. A última casa. Hoje, a rua entra aqui no Anel Viário Norte e acaba saindo lá no Portal do Saxônia, né? Na Pedra do Amor lá. Mas antes não saía. E o teu pai era muito radical contigo? Ele não era radical, ele era um sujeito covarde, ele era um sujeito que espancava, ele não batia, ele espancava nós. Então o menino cresceu naquele ambiente violento. Isso, e por isso eu não tinha medo de qualquer pessoa maior Sim. que eu.
Porque se meu pai me batia e não conseguia me matar, Tu enfrentava era tudo. esse, eu enfrentava qualquer outro. Então, naquela época, eu andava com faca sempre. Se me desse revólver, eu andava com revólver também, sabe? Ali era complicado, sabe? Por quê? Porque eu olhava para frente, Roberto, e algumas vezes, assim, eu lembro de nós aqui na Beira-Rio, sentados, eu e meus irmãos, e a gente ficava brincando assim, claro, criança, né? O próximo carro que passar é meu. Sim, Vai isso eu passar um fazia carro. muito também. Só que aí, quando cai a realidade, assim, a gente não via a perspectiva de um dia ter um carro. Sim. Eu não via a perspectiva de ter uma bicicleta. Tanto é que minha bicicleta eu fui comprar quando eu passei no curso de cabo no Exército. Eu já era cabo no Exército quando eu fui comprar a primeira bicicleta. Então, assim, um menino que se cria numa situação daquela é muito complicado. Eu não ia pro colégio. Entrei no colégio aos 11 anos de idade. Reprovei na primeira. E isso é A incrível. primeira série tu frequentou aos 11 anos. Aos 11 anos. E a tua mãe? E a tua mãe? Minha mãe cuidava da gente do jeito que dava, mas tinha 2 empregos, trabalhava na Souza Cruz, lembro dela. Sofria assim, na mão do pai também, então. Era um sofrimento enorme, porque eu lembro dela... Eles são vivos, Jairo? São. A minha mãe... E hoje como é que é o relacionamento com o teu pai? A gente não conversa, né, Não conversa? Roberto? Não tem... Não abriu Assim, pra não tenho nada contra, diálogo. né? Perante a Deus, eu sou extremamente... Sou um cristão, sou um cidadão que Tu de fato, perdoou, de mas coração, não reencontrou. de coração perdoei. Mas eu acho que não tem o porquê a gente conversar. Não, sabe? São coisas assim, são marcas que não saem da tua vida. E o que tu fez? Porque a vida é uma encruzilhada. Tu uma chega ali encruzilhada. nessa idade com 11, 12 anos, você tem 2 caminhos. O caminho que vai para o OCIP, o caminho que depois vai para o presídio e o caminho que vai para o banco escolar e que vira advogado e que vira diretor do presídio. Qual foi o estalo, qual foi o momento, qual foi a mão que foi estendida que tu disse, não, eu vou escolher esse caminho aqui? Bom, em primeiro lugar, as orações da minha mãe. Que eu via, né? Quantas vezes chegar em casa... É bravo. É. Tenho que tentar passar por essa conversa. Sim. E eu sou um cara duro. Mas mãe, né? Sim. Eu chegar em casa e ela tá com o joelho dobrado, orando. E eu ouvia. E a gente tem uma questão de respeito, né? A minha mãe também batia em nós. Mas, enfim, ela eu entendo. É uma mulher nova, com 4 filhos. E aí? Abandonado pelo marido, e faz como, né? Pra criar. Naquela época, minha mãe empregada doméstica aqui na Alameda, trabalhava nesses prédios, empregada doméstica, e depois, num outro período, ia para Souza Cruz, acho que era das 10 às 5, coisa assim, e nós ficávamos sozinhos, e é muita coisa, né? Sim. Não tinha energia elétrica em casa, essas coisas todas, é pobreza, né? A vida da pobreza. Lona preta, chão batido. Essa é a realidade lá no Morro da Pedreira. Quem lembra lá, quem for lembrar de mim, criança... A época era muito mais difícil, havia Era- muito mais pobreza, né, Jairo? Hoje a era- pobreza reduziu bastante até, né, em termos do que já foi, né? Mandar um abraço aqui pro Ednei Pinheiro, uma hora que conversar com o Ednei Pinheiro, também está nos ouvindo, nos acompanhando. Mas teve alguém especial que estendeu a mão para ti, Jairo? Foi quando eu saí da vida de Fucabem, digamos, e acabei na Promenor. Eu entrei na Promenor nessa questão de briga também. Na hora do bandejão ali, se alguém furasse a fila, a bandeja comia na cabeça. Não tinha... É a realidade. E aí é porque ele era magrinho, tá pequenininho. Mas, enfim, eu cheguei na Promenor e aí fui trabalhar na floricultura Edelweiss. Então eu era um menino que, se tiver uma daquelas senhoras mais idosas do que eu assistindo, elas vão lembrar que um menino levava as flores da floricultura Edelweiss, ali na Ponta Aguda, até na Sufabril, na Catarinense, na drogaria Catarinense, enfim. Bicicleta? Não, a pé. A pé. Andava que era porque se cercava de buquê de flor e entregava Sim. flor. Ok. Aí briguei. O que acontecia? Quando brigava, porque a gente trabalhava lá, mas tinha que almoçar na Promenor, pegar o passe na Promenor, lembra, pra gente poder andar de ônibus e tudo. Quando brigava lá, ia pra Horta. A Promenor é onde é o McDonald's, Giasse, hoje aqui, né? Então, era uma área bem grande de Horta. Brigava e ia pra Horta. Putz, aquilo era mexer montes e montes. Eu tive um caminho parecido também. Incomodava na sala de aula e ia pra horta. Professor, precisa livrar de mim. Roberto, não quer ir pra horta. Eu perdi muito da base.
de estudo em razão disso. Me prejudiquei muito. O professor dizia, tu é um cara inteligente, mas tu só quer incomodar aqui, vai pra horta. E aí era aquela, horta, outro emprego, até que me mandaram para Sul América de Seguros, ali na Rua Nereu Ramos. Ali eu conheci a Marisa e o Gilson, esse que faleceu, acho que foi ano passado, das Gincanas, aí o gincaneiro, o Gilson. E esse cara, aí mudou minha realidade. Eu fui trabalhar lá e ele disse... E aí a gente com aquelas roupas complicadas, né? Roupa de pobre mesmo, na época, né? Aquela calça caída, aquela bermuda caída. Chinelinho de dedo, a calça que era pros 3 irmãos, então... A época para ter um tênis, uma conga, era uma coisa difícil, né? Não, uma conga... Um quichute era evolução. Não, quichute quando ganhei um quichute eu tava grande, eu tava bonito. Então, fui trabalhar lá e chegando lá, esse Gilson e a Marisa... eles me chamaram a Marisa, pode ser que não lembra, o Gilson, outra oportunidade, eu falei com ele, ele lembrava. E ele disse assim, ô pequeno, o que tu quer ser? Ele já sabia que a apelido era pequeno, sabia que eu incomodava e tudo mais. E eu disse, não, eu quero estudar primeiro, né? Aí, pô, mas tu não estuda? Eu disse, não, eu reprovei, entrei com 11, reprovei, depois reprovei na 4ª de novo, reprovei na 7ª de novo. E aí ele perguntou o que eu queria ser, eu disse, eu quero ser advogado, juiz, eu não tinha muita noção do que era, mas eu queria ser, porque eu achava legal aqueles tiozão que andavam de terno e gravata na cidade. E, pô, a gente... E o que ele fez? Ele foi lá e comprou tudo igual, os tiozão aí, pra mim. E ele disse, ó, agora é o seguinte, tu é o cara que vai levar os cheques da Sul América no banco. Agora tu sei lá, falou alguma coisa que na minha cabeça, puta, aquilo eu era muito importante pra empresa. E aí eu comecei a andar de sapato, calça social, camisa social, cabelo encortado, uma beleza. E uma pasta de executivo ainda. Pô, mudou, né? Aí digo, não, agora calma lá. E aí eu vi que já não levava safanão, né? Não, e eu vi que existia outra vida fora daquela que era só briga e coisa nada, assim. Fliperama? A gurizada não sabe o que é fliperama, né? Aí abandonei. Aí ele falava comigo. E aí quando eu cheguei na Promenor de volta... O meu supervisor na Promenor, então era alguém mais velho que a gente, que estava fazendo estágio, que cuidava da gente, era o Sérgio Galdino, que foi para Seul e tudo mais, da Marcha Atlética. Então o Sérgio Galdino chegou, foi ele que me ensinou a escovar os dentes, por exemplo, que eu via ele lá no banheiro sempre passando fio dental, tudo, e aquilo para nós assim era ok, ele fazia o papel de estágio, fazia a gente lá, quem quer ir para Marcha Atlética, coisa e tal, nunca levei jeito para isso, ok, mas fazia lá com eles. E o seu Lino um dia me levou na casa dele, o Lino Carlini, se eu não me engano o nome dele, Carlini. Ele me levou na casa dele, aí ele botou eu sentado, uma casa bonita, assim, pô, sentei numa cadeira bonita, confortável, e eu tinha brigado, e eles iam me tirar lá da Sul América. Aí ele disse, e aí, Jairo, ele era brabo, tá? Ele era brabo, me deu uns puxão de orelha, puxão mesmo, tudo. Levou lá e disse, gostou da casa? Lógico, né? Nós morava na Lona Preta, qualquer casa era bonita, e a dele era mais, porque ele era um diretor na época, coisa assim. Gostou da casa? Ele disse, nossa, é muito linda, coisa e tal. Um dia eu quero ter uma dessa, é lógico, que ele jogou e eu fui, né? Aquilo era uma isca. Um dia eu quero ter uma dessa, aí ele me deu um sermão, mas sermão do bem, né? Então, isso aqui, tu não pode brigar, tu tem que estudar, se tu estudar bastante tu vai ter, não sei o que, tá... E aí eu comecei a pensar, cara, esse negócio de briga aí só tava me levando pra horta, né? E o estudo... Não leva pra lugar nenhum, né? Esse aqui falando em estudar, o outro lá já falou que eu vou levar cheque da empresa, coisa e tal, e me deu roupa. Eu acho que ali, abandonei aquelas amizades, todos eles. Brito, que depois eu encontrei preso lá, né? Isso eu queria te perguntar depois. Nessa etapa eu conheci um lá da Ponta Aguda, chamado Brito. Ele que me ensinou tudo no centro, ele que me mostrava as ruas, eu não conhecia nada, né? A gente, imagina, vindo de lá e caía no centro, a gente ia pra cidade. Então ele me ensinou, essa é a rua 7, isso é aquilo, e esse Brito, né? E eu continuei trabalhando e eles continuaram naquela vida louca deles e vão crescendo, o crime, eles vão se envolvendo no crime e tudo mais. E o crime vai envolvendo a pessoa, vem a droga, para sair da droga é complicado, né? E eu tinha isso, né, Roberto? Eu era briguento, eu andava junto com esses malandros e tudo, mas eu nunca peguei uma bala de ninguém e não conseguia admitir essa possibilidade. Então nós andávamos naquela turminha, eles iam entrar em algum lugar e eu pensava, eles vão roubar. Eu ia para outro lugar.
Depois a gente se encontrava, tudo, eu ia para outro lugar. E cola, essas coisas tu não usava, porque a época a gurizada usava muita cola, né? O cheirar cola naquele pacotinho, né? Nada. Nunca usei, nunca dei um gole em bebida alcoólica, nunca usei qualquer tipo de droga, nada. Tem gente que às vezes estende a mão para fazer o bem, depois eles até esquecem, né? Eu morava na rua Itapuí, lá no Garcia. Quando eu vim para Blumenau, 77, 78, talvez 79, não tenho boa lembrança disso. Mas eu lembro que na esquina, antes da rua Itapuí, tem uma rua que também sai na rua Itapuí, onde mora o Baleia, o Osni Cortelt. E na esquina, mais tarde, conversando com ele, eu disse, Baleia, aqui nessa esquina aqui, eu sempre passava aqui, eu ganhava um iogurte. Ele disse, a distribuidora era minha, então era eu que te dava o iogurte. Tem pessoas que te ajudam, aquele menino, depois mais tarde tu vem se encontrar, né? Jairo, tu é um vencedor, tu é um cara que superou todas as dificuldades. Se pegasse aquele menino lá com 10 anos, 8 anos, assim, esse menino aqui um dia vai estar no presídio regional, mas não como diretor. E tu chegou lá como diretor. Algum dia tu encontrou lá algum colega teu que morava lá na rua onde tu morava, ou que participou daquele período na Fucabem, enfim, daquela gurizada que brigava, tu conheceu alguém que tu estava lá como diretor e o cara estava como preso? Chegando lá encontrei vários, né? Tanto de estudo de adolescência já como adolescente, como aqueles onde eu não estudava ainda. E eles estavam lá, e um desses foi o Brito, depois até saiu na imprensa, que ele pegou o carro de um agente lá para lavar, o que é proibido, mas enfim, resolveu confiar no preso. Ele pegou o carro de um agente para lavar e fugiu. E ele estava preso há muito tempo já. E ele fugiu em alta velocidade, é aquele que bateu o carro num poste daqueles enormes da Rua Bahia e faleceu na hora. Sim. O dia que eu bati o olho naquele sujeito lá no presídio, sabe que te dá um gelo por dentro, porque a lembrança que a gente tem não é de 10 dias. Eu tinha 30 e poucos anos, a lembrança é de 20 anos para trás, 30, né? Eu digo, pô, eu e o Brito, cara, nós conversávamos igual um casal de papagaio. Vinha lá da República Argentina até aqui, conversa e conversava. Nós era amigo mesmo, Sim. ia e voltava junto. Eu digo, pô, em que momento que um foi pro lado e outro foi pro outro, né? Porque ele continuou... Que são as escolhas, né? São as escolhas. A gente tem oportunidade a vida inteira para fazer escolha. Sim. Né? Eu pedi para um agente tirar ele lá, né? Porque lá na grade não pode dizer que é amigo do diretor, fica ruim, né? Então eu pedi para alguém tirar ele e ele foi conversar comigo, que lá ele era durão, digamos, tinha que se manter duro. Esse cara, ele chorava de soluçar e não conseguia mais parar. E ele dizia, eu não posso ir agora para a cadeia, Sr. Jairo. E aí, claro, não tem abraço, não tem nada, porque né, é uma situação totalmente diferente. E eu só não chorava porque eu ficava no receio do que seria possível ele fazer e tal. Então eu estava me cuidando ali numa situação de segurança, né? A gente tá armado, também não queria fazer nada, eu só queria conversar, porque eu senti que quando batemos o olho lá, o cara era criança junto comigo, nos criamos na mesma situação, depois ele que me ensinou as coisas no centro e tudo mais. E a gente acabar se encontrando numa situação daquela, para mim era uma... Claro, depois tu acaba se adaptando, porque eu vi outros, né, que foram vizinhos de rua e tudo mais, depois maiores. Vi também ex-militares, gente que serviu comigo lá dentro também. Tem o contrário também, a pessoa teve a vida certa durante um bom período e de repente se perdeu, né? E... Tá nos acompanhando aqui, ó. O Wilson Pires, que é o presidente da Associação de Moradores da Vida da Rua Araranguá, o Antônio Elcio Dionísio, a Lorizete Antunes, Dr. Jairo Santos, esse eu conheço desde os seus primeiros passinhos, é um guerreiro, grande homem, de fé e coragem, te amo, mano. Lorizete Antunes, é um homem, né? A minha irmã? Ah, tua irmã. Ah, desculpa. Ela conhece desde os primeiros passinhos, porque ela que dava banho em mim. Ela cuidou de ti, né? Dava banho. O Wilson Pires está dizendo assim, pro menor é das antigas, faz parte da nossa história. Imagina Fucabem, hein, Wilson? Parabéns, Jairo, pela luta no campo jurídico, sucesso sempre. Jairo, nós contamos um pouquinho da tua vida aí, a tua história, né? A tua origem. Me entreguei um pouquinho aqui também, né? Bastante, né? Graças a Deus que nós escolhemos o caminho certo, né? Exato. E as pessoas têm tempo na vida para escolher. Sempre tem tempo para errar e para acertar.
né? Então é possível, e eu acredito que as orações da tua mãe foram ouvidas por ti e por aquele que te abençoou, porque a gente precisa ser abençoado para determinados momentos da vida, né? Parece que em determinados momentos a gente é carregado no colo, que a gente não acredita que conseguiria alcançar aquele objetivo se não tivesse uma força maior, né? Então essa foi a tua luta. Agora no teu trabalho como advogado, tu também tem buscado fazer justiça. A gente sabe que tem pessoas que às vezes têm um olhar equivocado com relação ao advogado, né? Eles nos julgam sempre como se você estivesse sempre defendendo a linguagem que eles usam, sempre defendendo o bandido. O que muita gente não entende é que muitos são acusados, muitos são inocentes, muitos são absolvidos. E às vezes tem até acusados culpados que são absolvidos e tem inocentes que são condenados, né? E a nossa luta é nesse caminho, para tentar livrar os inocentes. Quem julga não é o Jairo, né? Não é o Roberto, quem acusa é o promotor e quem julga é o juiz. Você leva os argumentos. Recentemente tu fez um trabalho diferenciado, uma defesa que merece destaque e relevância. Muito embora eu não concorde com as coisas que ocorreram, com os fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro de 2023, eu entendo que as pessoas envolvidas naquele episódio cometeram um crime político, né? Mesmo aquela depredação, aquelas coisas que ocorreram foi dentro do campo político, são crimes políticos. Essas pessoas estão respondendo, têm a oportunidade do contraditório, da ampla defesa, mas a gente sabe que foi preso muita gente, foram presos 1.000 e poucas pessoas, eu acho que deve ter mais uns 600 ainda preso. Eu não acredito que tanta gente tenha articulado aquele equívoco que foi aquele movimento, né, contra a democracia. Eu acho que eram poucos líderes e esses poucos líderes deveriam responder. Muitos advogados optaram pela defesa no confronto, né, indo para o confronto para o Supremo. Alguns usaram a tribuna do Supremo. Eu acredito que, em prejuízo ao seu cliente, tiveram a satisfação de xingar e de se satisfazer criticando um ministro do Supremo. Você atuou com inteligência, tu conseguiu o que o teu representado, que o teu outorgante queria, que era a liberdade. Tu conseguiu a liberdade do pastor Dirley Paz. Ele vai ser julgado, ele responde a um processo, você está trabalhando nessa defesa, mas tu conseguiu o que muita gente não conseguiu. E muita gente não acreditava. Eu próprio não acreditava quando eu marquei contigo, entrei em contato contigo há uns 30 dias. Jair, vamos bater um papo, vamos conversar lá. Disse, olha, só vou conversar contigo quando sair o Jair, quando o Dirley Paz foi liberado. Aí eu disse, vamos conversar no início do ano que vem? Tu disse, não, nós vamos conversar ainda esse ano, né? Ou final de novembro ou dezembro nós vamos conversar. E o teu objetivo, a gente sabe que tu foi 2 vezes ou 3 a Brasília, 5 vezes, eu acompanhei umas 2 ou 3 vezes, tu alcançou o teu objetivo. Como é que foi a estratégia, como é que foi a dedicação profissional para conseguir a liberdade do Dirley? Roberto, a gente sabe, você advogado, eu advogado, claro que o nosso passado de lutas, ele ajuda no presente de glória, né? A vida às vezes ser diferenciada acaba ajudando, porque é o que eu falava antes aqui, a gente aprendeu que se a briga for inevitável, ok, vamos, né? Não tem problema. Mas se puder evitar a briga... Se puder evitar, é um caminho melhor, o caminho do pensamento, da organização, enfim, da defesa. E eu fui assim... como é que eu vou dizer, fui maltratado até, principalmente pela classe política. E eu entendo um pouco de política, a gente entende, né? A gente conviveu isso aí. Então, o que acontece? Muita gente quer surfar nessa onda e, senhores, podem confiar 100% no que eu vou falar. E quem não confiar na minha palavra, tente analisar através dos dados. A maioria desses políticos aí que se diz de direita e tudo mais, eles querem o preso, porque quem está lá é pessoal de direita, eles querem o preso para usar a imagem do preso. Não pense que eles querem tirar o preso de lá, não. Porque quanto mais presos estiver, e quanto mais tempo eles permanecerem lá, mais esses surfistas se aproveitam do povo aqui fora. Porque eles vão na frente do presídio, fazem uma foto, fazem uma live e tal, e dizem, hoje eu vim aqui visitar o pastor Dirley.
nosso irmão patriota, aquilo dá um monte de like para eles. O pastor de lei lá nem sabe que eles estiveram, não sabe o que está acontecendo, a família do outro lado está sendo oprimida por eles também, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, a primeira coisa, eu trabalho dessa forma, eu pego um cliente, eu escrevo no contrato de trabalho com eles, com o pastor de lei não precisou, eu conheço ele há mais tempo, enfim, mas se eu não conheço, faço no contrato de trabalho. Desobedeceu qualquer situação, os honorários serão devidos, como eu executo mesmo. Tem que cumprir a orientação do advogado. Tem que cumprir. Inclusive mensagem de WhatsApp. Por quê? Porque a gente, quando pega um cliente, a gente percebe por que ele foi preso. Tipo, tem aquele que é porque fala demais, tem outro porque acha que todo mundo é bonzinho, que é ingênuo, né? E acha que é esperto às vezes, mas quando a gente vai olhar, diz, não, está sendo um laranja, está sendo usado. Então a primeira coisa, foi um combinado. Eu disse, ó, Dirley, ok, eu atuo na defesa. Porém, o teu defensor sou eu e mais ninguém. Até porque no STF habilita um só, né? Mas o que acontece? No primeiro momento, não, nós queremos... Ô Jair, pode mandar a foto do processo? Pelo amor de Deus, né? Político, me manda a foto porque nós temos que dar um pau no Alexandre de Moraes. E eu dizia para eles, então, vocês não precisam do pastor de lei. Isso vocês podem fazer sozinhos, sem comprometer a figura dele. Vai lá e faz. Vão lá e façam. Até porque, Roberto, eu digo assim, o pastor de lei foi preso, tem inúmeros presos. É a minha concepção pessoal e também profissional. É a forma como eu atuei e vou atuar até o final nesse e em outro caso que eu estou atuando também. Eles são instrumentos, tá? Eles foram instrumentos. Não são eles que deveriam estar presos, não. Obviamente, não vou falar em nomes aqui e tudo mais, mas... Eles não foram os líderes dessa manifestação desastrosa? Ok, né? Foram presos, ok, dá para colocar os artigos ali, o ministro julgou que nesse momento eles têm que ser presos, tá tudo certo, faz parte do processo. Mas na ponta de tudo isso, eu digo assim, não é possível que os verdadeiros, não serão os verdadeiros culpados de usarem esse povo, não serão punidos. E tem casos semelhantes da situação do pastor Dirley. Eu não tenho todos os tipos penais que ele foi acusado, mas alguns tu comentou, que em casos semelhantes as pessoas pegaram entre 14 e 17 anos, né? Não saíram, já foram condenados e continua cumprindo. Ele tem 8 artigos, né? Ele foi acusado de 8 artigos. 8 artigos. Bastante coisa. Chega aí entre os 14 e 17 anos. Da turma do 17. Caso ocorrer condenação em tudo. Da turma dos 17 anos, 14 tinha 7 artigos, 12 tinha 6, mais ou menos assim, né, a grosso modo. Porque há poucos dias eu conversava, inclusive com o Alexandre Gonçalves, não conversamos aqui no ar sobre esse tema, até porque a gente sabia que tu estavas fazendo a defesa técnica e que deveria de evitar polemizar. Mas nós concordamos em uma situação, que não é comum uma prisão preventiva meses após o fato. Não Sim. É comum. Quando ela ocorre, a gente que está atuando no dia a dia, a gente sabe disso. Quando essa prisão preventiva ocorre, também não é comum uma soltura antes de uma decisão. Sim. Pelo menos de primeira instância. Que o STF, na verdade, é a única instância. A instância de recurso também é o próprio STF. Então não era comum, não era de se esperar que ele fosse liberado antes do julgamento. Uhum. Então aí eu acho que está o grande mérito do teu trabalho, né? Tem toda uma luta ainda para conseguir a absolvição, né? Sim. Mas o grande mérito foi conseguir essa liberdade, que a gente sabe que cada dia ele passou 4 meses preso, né? Um pouco menos, mas ele tinha o parecer pela soltura com 3 meses, ou um pouco menos de 3 meses. Assim, eu de cabeça não lembro, mas era por aí. E aí o ministro levou alguns dias para apreciar, digamos. Mas quase 4 meses, 4 né? meses, A gente sabe que 4 meses, você imagina, na pandemia nós tivemos uma experiência de ficar 10 dias, 20 dias dentro de casa, né? Você imagina 4 meses recluso, e ele foi tratado como praticamente um preso comum, né? É presídio, né? Presídio, né? Presídio é preso comum, né? Não. Então, assim, e ele tem um fator que ele é saudável. Então ele não apresentava nenhum problema de saúde, não apresentava nada. Digamos assim, aqueles casos que a gente pega e diz, o cidadão tem vários problemas de saúde, enfim, que ajuda, né? Consegue a liberdade até humanitária, né? Mas ele não apresentava quadro nenhum. Então, assim,
O que eu sempre fiz, Roberto, tratei todos com muito respeito, fui extremamente técnico, e o técnico é aquele que é, digamos assim, eu sou chato nessa questão. Então eu vou em Tu algum... foi nas assessorias do Fui. STF, conversou, Tudo. explicou, olha, meu cliente, a situação Tudo. é essa. Eles me conhecem pelo nome lá, pode ter certeza. Sim. Hoje eles me conhecem pelo, da pessoa, da portaria, a tal, Sheila, o nome da mulher lá. Uhum. Era que sempre eu chegava lá, ô doutor, o senhor de novo? Eu digo, não, tudo bem. Eu por quê? penso que a tua linha de defesa foi fundamental para a liberdade dele, e tu tens uma luta aí para buscar absolvição, né? Tenho. O que eu vi, assim, muitos advogados, e aí a gente pode falar isso porque nós somos da carreira, também tem muito aventureiro, sabe? Eu acompanhei lá em Brasília, e também vi outros aqui em Blumenau, o cidadão me dizendo assim, me passa o número do processo que eu quero dar uma olhada. Gente, pelo amor de Deus, processo de STF, o outro advogado me dizendo, não tem nem EPROC, o nosso sistema é EPROC. Sim. Se me passar o número do teu processo eu vejo e vice-versa. Sim. Não tem EPROC, eu já começo por aí. E o sujeito, o advogado, eu queria dar uma olhada no processo, como se isso fosse uma coisa comum. E aí eu sou educado, tudo, mas eu digo, meu caro, tu não sabe... É que talvez pela condição política as pessoas confundam um Isso. pouco, né? Então eu sempre digo assim, na resposta, né? Eu digo, meu caro, a área, às vezes, deles, eu imagino, trabalhista, seja lá o que for, eu digo assim, se alguém me procura para advocacia trabalhista ou previdenciária, por exemplo, eu digo, eu não sei nem que porta que eu bato. Eu não sei nada. Mas não é advogado, mas o advogado não sabe tudo em todas Sim. as áreas. Cada um sabe, assim, Onde o tá sujeito atuando, é especialista numa área. E no crime, ok, mas fora disso, assim, né? E aí eu digo para eles, né? Quem me procura, eu digo, meu caro, não é assim que funciona. Esse processo é físico e sigiloso. Tá, mas o que é isso? Eu digo, não, esse processo, ele tem uma sala específica no STF, que tu vai lá, tem que ir no STF, não tem em outro lugar, e lá não é assim à vontade, chega e vai virando papel e tudo mais, sabe? É processo, é uma situação mais complexa. E depois, o acesso é livre? Não, é se o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, autorizar, senão também não sabe. Então não é bem assim, e aí... Aí por isso eu vejo, não é processo para aventureiro, sabe? É uma vida que está na tua mão, tu atua na mesma área, sabe? Quando tu pega um processo aí, do outro lado tem uma família esperando, tem uma família confiando 100% no nosso trabalho. Isso é fundamental E no as direito criminal, a confiança, né? A confiança. Que as coisas, às vezes as pessoas têm uma pressa que o processo não consegue atender. A gente sempre tem que ver a questão de um processo penal. Eu entendo perfeitamente, às vezes, a situação da pessoa. Até mesmo num caso de homicídio, né? A gente olha, entendo perfeitamente a situação do cliente. E, pô, ele não queria matar, aquela história toda. Mas para o processo, quem está julgando não está vendo ele, não sabe a história dele, não tem as provas, está julgando em cima do único tipo penal que chegou lá, que é o homicídio, que é grave, né? Então... O que eu tento fazer, eu não deixo de ler nenhuma página do processo do pastor de lei, está 1.400 páginas aproximadamente. Eu conheço página por página, detalhe por detalhe, mas não deixei sequer se aproximar qualquer pessoa que possa prejudicar. Político não vai ajudar, político prejudica. Qualquer político prejudica um processo desse. Porque ele quer fazer foto, ele quer fazer live, ele quer aparecer, entendeu? E eu critico mesmo. Eu não estou falando aqui num tom de, faz parte, ele querer... Não, é crítica. Porque é o sujeito demonstrar que não tem a menor piedade pelo seu semelhante. E pode ser a diferença entre a absolvição e a condenação. Pode, com certeza. Então, assim, foi essa, digamos, a forma que todos podem ver que eu atuei, e dentro do processo aí, tu sabe que tem peculiaridades e a gente vai... Naquilo que é possível comentar, que nem tudo é possível comentar, Exato. Porque o processo ainda está em trâmite. Tem algumas restrições que o Dirley tem que cumprir. Tem. Acesso às redes sociais está limitado? Redes sociais, uso de tornozeleira, não pode sair da comarca, entrega de passaporte e armas. Ele não tinha nem passaporte nem armas. Então... E tu acreditas que esse processo pode ser julgado até quando? No primeiro semestre de 2024, tu acha que se resolve? Acho que não. Acho que não dá tempo, assim. É muito... Porque hoje, acabou de sair a notícia aí, tem mais 30, mas é da primeira turma lá.
É que é muito difícil, né? São artigos e imagem, isso e aquilo, o número de provas e tudo mais. Assim, vou calcular, né? Pela velocidade que nós vimos do processo, acho que para o final do ano que vem ou início do outro ano. Então isso ele teria possibilidade de concorrer a vereador, porque ele tem os direitos políticos preservados. Sim. Os direitos políticos dele estão... Que a intenção dele sempre foi de ser candidato, então ele tem ainda essa expectativa preservada. Hoje ele é um cidadão normal, como qualquer um outro, não tem... ele tem as restrições... Nenhuma condenação, né? Não tem... Ele não é nem denunciado. Uhum. Ele não é nem denunciado. Então, para ele não tem... Hoje, não tem risco algum. Claro, tem a questão de ele não poder conversar com os demais envolvidos, e que aí eu já passei para ele, digamos, quem são as outras pessoas, né? Que ele deve evitar a conversa. Porque assim, se for ao encontro dele, tudo bem, mas ele não deve ir ao encontro daquelas pessoas que eu passei a relação. Enfim, aí é uma situação dentro do sigilo profissional, né? Vamos sigilo profissional e sigilo que o processo me obriga também, né? Sim, vamos encerrar essa parte. Eu acho que essa informação foi interessante, porque muita gente acompanhou. Como disse, cada um tem uma forma de ver, né? Eu acho que as pessoas que cometeram aqueles atos graves, elas devem ser responsabilizadas, mas nem todos que foram, né, denunciados ou investigados devem ser condenados, né? As pessoas têm direito à ampla defesa, ao contraditório e a uma boa defesa. E eu acho que o Dirley está tendo essa oportunidade de ter uma boa defesa. Isso é fundamental. Vamos falar um pouquinho de política, né? Tu já foi candidato a prefeito de Blumenau. Tem que ter coragem para ser candidato, hein, Jairo? Posso só fazer um detalhezinho? Fica antes, à vontade. Nós já estamos aqui, eu acho que não sei quantos minutos. Quantos minutos nós estamos? Estamos 1h15. Ah, então nós temos mais 5 minutos só. Ah, não pode. Tá bom, Sério? sim. Tá, 1h20. Senão o pessoal vai enjoar da gente. Eu quero só dizer para quem está Eu achei que estavam uns 30 minutos, 40 minutos. Quem está nos assistindo e que não sabe, e essa é a questão que eu disse lá atrás da acuidade, por quê? Quem viu aqui que eu pisco demais, isso é síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette, tu nasce com ela, não tem cura e tal, e no nervosismo, digamos, lá nas surras atrás, lá, aquelas coisas do meu pai, só agravou. Uma situação dessa só agravou. Então, por isso, lá... E algumas pessoas fazem comentários, às vezes, preconceituosos com relação a essa Durante situação. a campanha, que nós vamos entrar aí, é só as pessoas dar uma olhada lá. Tinha gente que dizia assim, esse cara tá me dando nervoso, ele não para de piscar. É gente ignorante, que hoje em dia, uma coisa é há 30 anos, 20 anos, não saber. Hoje, você procura numa rede social, coloca, por que a pessoa não para de piscar? Ou pisca mais? Síndrome de Tourette, pronto. E a síndrome de Tourette é um negócio que me incomodou muito durante a vida, assim, não porque eu tivesse vergonha, e tá a prova aí da questão política. Sim. Tem um monte de artista que tem... Sim, tem um monte de artista que... O Beckham, enfim. Eu acho que o Falcão tem o Paulo Roberto Falcão, que é jogador de futebol, tem o mesmo cacuete, que a gente chama, que não é um cacuete, na verdade é uma doença, né? É, uma doença, e não tem cura. Não foi descoberta cura até então. Ok, mas tô chegando nos 50 anos, pode dizer que tem 50, pra mim não é problema. Mas aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a pensar assim, eu não tenho amigo, e sabe, parece que a gente conversa com a pessoa já faz uma cara estranha, e a gente vai ganhando a maturidade e vai percebendo essas coisas. E aí eu pensei, mas eu tenho uma acuidade enorme pra algumas coisas, que é tipo bater o olho e isso não se explica. Aí até que comecei a ler e tal, fui me preocupar em ler isso agora, depois de velho, né? Então fui ler e eu encontrei indícios e fui então fazer consulta médica e tudo mais com um psiquiatra, um cidadão bem conhecido. Eu não tenho problema nenhum, eu nunca tive depressão, não tenho nada, mas eu expliquei para ele, ele disse, não, meu caro, 85% de síndrome de Tourette tem TDAH. O grande problema é que o TDAH é tratado hoje, é um negócio hoje que... Na nossa época, o TDAH era na lenha, né? Apanhar, então. Autista era na lenha. Autista apanhava, então... Eu disse, o quê? Era aquela história do escreveu, não leu, o pau comeu. Se a pessoa não entendia o que estava acontecendo, apanhava. Isso. Entrava na lenha. Então, assim... Então, poxa... Apanhava, chegava no colégio, não conseguia se concentrar, e aí... É claro que ia reprovar. Então eu reprovei na primeira, na quarta, na sétima. Com 23 anos, eu não tinha ensino médio. A realidade era essa. E em 2 anos eu fiz ensino médio, comecei a prestar concurso e passar. Por quê? Quando a gente foca muito em alguma coisa, a gente fica extremamente bom naquele negócio. A turma do TDAH, digamos, eles focam naquilo que é focado, naquilo que ele gosta de fazer, o cara fica muito bom.
Então eu, como sempre gostei muito dessas áreas, é claro que tinha essa cuidado, que era um pouco mais... Por quê? A nossa concentração naquilo que a gente gosta de fazer, ela é muito mais apurada, e isso aí é a ciência dizendo, né? É muito mais apurada, mais vezes mais apurada do que o cara que faz, a pessoa que faz comum. Então, assim... A gente ouve o que quer. Não, e assim, qualquer barulho te incomoda, a gente não consegue se concentrar com qualquer barulho, qualquer, menor que seja. E aí eu fui entender por que eu quis sair do serviço, porque eu escutava a respiração da mulher, por que eu gostava de profissão que é muvuca direto, barulho. Por quê? Porque aí aquilo ali, pra mim, naquilo ali eu me viro muito bem. Entendeu? E aí por outro lado, a gente não tem filtro, né? O cidadão falou, tu devolve. Falou, fala, e claro que não é na maldade. Mas eu fui entender agora, aos 50 anos. Então hoje eu tenho esses cuidados. A pessoa fala... Mas isso te fez ir pra política? Eu te perguntei da eleição de prefeito. Não, fez. Por quê? Porque na época, quando eu fui pra colégio, enfim, eu via que o pessoal, o cara não para de piscar, isso e aquilo, tal. Eu digo, eu não vou me esconder. Eu vou... Enfim, e aí as questões de injustiças, tudo mais, eu pensava, rapaz, eu tenho que entrar na política porque... não tem saída, a gente só toma pau de todo lado e a gente vê e esses caras, digamos, se aproveitando do povo e tudo mais. Que na periferia não chega, né? É difícil não chega. o governo chegar na periferia. Não chega, né? Chega só na época da campanha. Que é da onde nós viemos, né, Jairo? Exato. Então a gente lembrava deles na época da campanha. E aí, ali, acho que com 22, 23 anos, 24, eu já conhecia, né, mas me tornei amigo, posso dizer amigo do Dalto dos Reis na época. Então o Dalto dos Reis... Eu gostaria de ouvir o Dalto aqui nesse programa. Inteligentíssimo. E ele vem, tá? Ele tem uma história, né? Vou falar com ele. Quer que eu convido faz ele? esse favor. Ele vem. Faz esse favor. Vem. O Dalto dos Reis vem. Favor. É uma enciclopédia da cidade. E o Dalto dos Reis tinha um Santana Quanto, preto. A placa MDB, que ele era do MDB, MDB 9000. Rapaz, ele me levava a almoçar na casa dos parentes dele, lá na escola agrícola, da mãe dele, lá tinha feijoada toda segunda, enfim. Eu vivia com o Dalto dos Reis naquela época, para cima e para baixo, assembleia e tudo mais, ouvindo ele falando. E o outro meu amigo, que já é falecido, o seu Honorato Tomelin, faleceu com quase 90 anos. O seu Honorato, jornalista Honorato Tomelin. Isso. E aí me Tive deu... o prazer, o privilégio de conhecê-lo também. Me deu umas máquinas da época, ele era dono do tal de jornal Lumen. Sim. Ele tentou resgatar umas máquinas dele a vida inteira, né? Sim, tava... Não sei se ele emprestou e não devolveram mais. Lá no prédio da na Casa da Velha. Cultura, né? Isso. E então, eu trabalhei lá na Prefeitura Velha também. E então, isso acabou despertando e eu acabei indo para a política. O grande problema é assim, né, Roberto? Por essa questão de saúde, que eu fui, digamos, descobrir agora, para o político é ruim ele ter resposta de imediato. Às vezes é bom, né? E eu... Não, vamos fazer. E a pessoa não gosta Mas tu enfrentou, né? Enfrentei. Foi pro debate, eu acho que isso que é importante, né? Enfrentei. Foi uma pena que, na verdade, essa eleição que tu disputou não teve debate, né? Não teve. Foi a da pandemia, né? Foi. E quando teve, era aquela questão de TV, ali, de jornal fazendo... Eu até queria ver tu emparedar alguns candidatos. Ô Jairo, quem tá mandando também Prejudicou muito, né, Jairo? Me prejudicou muito porque assim, ó, eu conheço a cidade, conheço os números. Tem gente que falou outro dia aí pra mim, tem um cidadão que disse, eu vou ser candidato a prefeito, coisa e tal. Eu disse assim, qual é a arrecadação de Blumenau? O cara, mas precisa saber isso? Não, mas é o mínimo. Então assim... Tu tem que ir para um debate, porque os caras vão pro debate, se preparam, né? E eu dizia sempre pro pessoal assim, eu vou para qualquer debate, qualquer entrevista, sem um papel e uma caneta. Porque eu tenho a memória boa para esse negócio. E eu fui para todos os debates que teve e não tinha papel e caneta. E o cidadão me perguntava lá, os caras diziam, cara, tu tava... Quem é que passou aqui lá? Tinha um ponto? Tinha um ponto. Não é. Eu gosto desse negócio. Quem tá mandando um abraço para nós aqui, ó, meu amigo e teu amigo também. Lírio Mário Martins. Boa noite, parabéns, Jairo, por ser esse jurista muito bom. Lhe conheço quando estudava com sua irmã. Ele lá da Itopavazinho, um menino fora de série. E a Eolita tá mandando um abraço também aqui, ó. A Eolita Catarina Senchang, né? Mandando uma boa noite para nós. Jairo, nós estamos chegando no finalmente. E esse desafio da política, tu ainda pretende encarar algum dia? Não. Eu cumpri muito bem o meu papel. Eu acho que eu participei de todos os debates. Participei das eleições fazendo
o que era possível, mas dentro do possível, o meu melhor na época. Fui para todas as eleições convicto de que eu sabia o que estava fazendo. E aí, depois dessa, da eleição de prefeito, independente do resultado, lógico que se eu tivesse ganho, mas a gente tem que ser realista também, não tinha como, é uma máquina do outro lado, enfim. Eu ia, não é desistir, eu ia abandonar a situação de candidatura. Da política a gente não sai, né? Ia abandonar a questão de candidatura. E certamente vou ajudar alguém, porque a gente sempre, essa questão de respeito, as pessoas confiam também no que a gente fala. Tá no sangue também, né? E tem muita gente que confia naquilo que a gente fala. Tem gente que vai dizer assim, quem eu devo votar, Jair? Eu vou dizer... E dos que estão candidatos, ou nomes possíveis candidatos, muitas vezes não estão nem como pré-candidato, mas a gente sabe que podem vir a ser candidatos. Dos nomes que estão aí na parada, tem algum deles que te simpatiza, que tu acha que seria um bom prefeito de Blumenau? Quais os nomes? Olha, nós temos hoje o Odair Tramontim, nós temos o Ivan Nats, diz que vai, não vai, nós temos talvez o Kleino Bintz, que vai, não vai, nós temos a vice-prefeita Maria, nós temos a Ana Paula, do PT. Não, já posso dizer. O Almir eu acho que não é candidato, né? Mas já pode deixar... Eu gostaria de ouvir o Almir aqui também, fazer um bom debate com ele. Mas já posso dizer, o Tramontim. O Tramontim pode ser um bom prefeito para Blumenau. Bom, não, excepcional. Conheço aí há mais de 20 anos, sujeito sério, né? Eu acho que a política precisa de seriedade, é muita brincadeira com a coisa pública. Tem que mudar um pouco o atual quadro? Tem que. Muita gente que... Um chega no peso do pai, que nunca precisou trabalhar, o outro chega porque caiu de paraquedas ali, enrolou um monte de gente, essa é a realidade. Tem que cair alguém capacitado, tem que assumir alguém capacitado, alguém que tenha condições. E olha, eu não sei nem se vou votar no Tramontim, mas desses nomes todos que você me falou aí, é o Tramontim. Porque não é porque ele foi promotor durante 35 anos, é bastante coisa também, Para bobo ele não serve, né? Para ser enrolado, não serve. Tem personalidade própria, né? Tem personalidade. Tem liderança, tem visão, capacitado. É uma novidade, é alguém que sai de todos esses grupos que até hoje comandaram a prefeitura. E a gente pode ter muita coisa que tem que ser vista aí na prefeitura para que o povo pare de padecer, né? Ele está bem no jogo político, vamos ver, né? Vamos ver quais os nomes que vão estar no tabuleiro. Acabei fazendo uma baita propaganda dele aqui, não sei nem se vou votar nele. Mas hoje, como a pergunta é direta e eu disse que eu não ia fugir a nada, é o Tramontim. A discussão que está posta nesse momento, a gente não sabe quais serão os nomes que serão homologados, mas enfim, dos nomes que estão, eu também concordo contigo em gênero, número e grau, que é uma figura preparada para disputar a prefeitura e para mudar um pouco o quadro político de Blumenau. Jairo, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que nós nos reencontramos aqui, né? E a gente tem muita coisa em comum, nós temos uma história de vida parecida, né? Nós trilhamos caminhos parecidos e é uma oportunidade também para a gente conversar com os nossos amigos e às vezes algumas pessoas, de algum modo, se a gente inspirar uma pessoa, dizem, pô, eu vou seguir um caminho melhor, eu posso mudar a minha vida. Eu tenho um colega que ele começou a fazer direito aos 45 anos, ele virou advogado quase aos 50, ele mudou completamente a vida dele. Então são histórias que a gente pode passar para as pessoas, olha, sempre é tempo, né? Não é da onde você vem, né, que decide o seu futuro, mas para onde você quer ir. Então eu quis trazê-lo aqui, conversar contigo, porque na minha ótica e na ótica social, você é um cara que venceu na vida, né? Você é uma pessoa independente, você vive do seu trabalho, você consegue dar um conforto para a sua família, para os seus filhos, né? E você é um bom exemplo a ser seguido. E é isso que eu queria ter conversado aqui hoje contigo. Obrigado. Muito obrigado, Roberto, o Grilo, que está nos assessorando aqui, que também é das antigas, nossa aí. Muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos os senhores que nos assistiram, que nos cumprimentaram. Isso é bastante gratificante para a gente saber que é uma baliza, né? Como que a gente está andando na sociedade e tudo mais. A gente busca andar corretamente, mas nem sempre agrada a todos. Enfim, também deixar aqui alguns conceitos de perseverança, persistência. Olha que eu acho de vez em quando que eu olho para mim e digo, meu Deus, mas eu tinha que ser mais esforçado. Mas aí também a gente olha para trás, claro que eu não digo assim, já fiz tanto, não fizemos, a gente pode fazer muito mais. Se algum jovem, alguma criança um dia ouvir esse vídeo e ela puder imaginar assim,
Pô, eu vou seguir... Se um cara que saiu dessa situação, ele conseguiu vencer... Se o pequeno venceu, Se o pequeno né? O Roberto venceu, eu posso tudo vencer certo. também. É verdade, isso é verdade, que se as futuras gerações conseguirem olhar pra gente como um exemplo de alguém Superação, que venceu, né? de superação, de que venceu na vida, isso é ótimo, entendeu? Porque nós temos 50 e poucos anos aí. Gente, a gente já viveu tudo na vida. Daqui pra frente é só maturidade, sabe? Não tem mais aquela questão assim de cometer erros. A gente comete todos os dias. A Meta, a empresa do Facebook, tanto que o vídeo do Bolsonaro, aquele das urnas, foi apagado. O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes deu uma determinação que a Meta tinha que representar, foi representado. Então, senhores, aqueles que apagaram, calma O que publica no Facebook fica no Facebook. Aquilo fica, pode ficar tranquilo. Então, enfim, o que a gente passa é essa questão assim, hoje, muita gente é oportunista, vai na janela da oportunidade, que você falou, e amanhã, se virar tudo esquerda, o sujeito vai estar lá no meio também. Eu tenho lado. Comecei lá, e isso é uma história que dá para dizer nomes, assim, eu sei que o tempo está escasso já, mas é importante. Eu queria ser candidato. Eu fui no PFL na época, Marco Antônio Van Hoves, que era presidente, disse não. Não tinha vaga. Ele disse não tem vaga. Eu fui no PP, Isaltino Pedrão era presidente, não tem. Eu fui no PSDB, enfim, em todos os partidos, não tem vaga. E eu estava no momento de ser candidato naquele momento. E o que eu queria? Eu queria ser contra, naquela época, a política tradicional da esquerda. Era o Lula lá, o Lula era o presidente e o Décio Lima era o prefeito aqui. E eu gosto do Décio Lima, tá? Não tinha nada contra, era questão ideológica mesmo. Naquela época, senhores, PL era esquerda, tudo isso aí era tudo esquerda, tá? Então, não vamos entrar em onda aí. Pode fazer um resgate histórico, esse pessoal votava com a esquerda, teve gente, a turma que caiu no mensalão lá naquela época e tudo. Foi a única oportunidade que eu tive de ser contra a esquerda. Eu fui e fiz. Foi eu que fiz aquela situação do COAF na época. A questão, o Edson Adriano era candidato, se não me engano. Era ele. A questão do COAF, que levantava tudo. Por quê? Porque eu era candidato com autonomia. E quem me deu essa sustentação foi o PSTU. Não, tu tem presença, tu vai... Que eu era uma certa liderança na época. Tanto que fui mais votado que todos os candidatos a prefeito do mesmo partido que eu naquela época. Você lembra disso? Sim. E faltou legenda, obviamente, não tinha... A realidade era outra. Eu devia ter falado isso no bloco da política, né? Eu tenho mais tempo para conversar. Então, enfim, tinha lado, e hoje é fácil quem tá em onda dizer assim, esse cara foi até do PSTU. Rapaz, e às vezes é gente que tem a minha idade. Eu digo, naquela época tu tava onde? Escondido dentro de casa, né? Esperando o dia que tivesse uma janela de oportunidade para surfar uma onda. Tem um cidadão de Blumenau que eu não vou declinar o nome, mas ele estava numas críticas muito, muito feroz ao PT. E alguém me marcou naquela publicação, e eu disse, eu conheço esse cidadão. Ele foi candidato a determinado cargo na chapa com o PT, era do PT. O cara ficou indignado, me excluiu, me xingou. Mas é o passado, cada um tem que explicar o porquê, Exato, o motivo. cada um tem o seu motivo, tu explicou o motivo. Ok. Jairo. Muito obrigado, senhores. Satisfação. Muito obrigado, Roberto. E fico aqui com o compromisso de convencer o Dalton dos Reis a vir aqui. Isso, tu ficou compromissado de agendar com ele, tá? Ok. Obrigado. Grilo, um abraço. Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia. Entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo o podcast com Roberto da Luz.